caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar, grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia, santo é teu santo nome. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos partir para a palavra do Senhor, amém? Salmo 40, versículo 1, o qual diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs-me meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que não se detenha no caminho dos escarnecedores e nem se desvia para os soberbos. Tem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Aqui é o salmista Davi, né, que nos deixou esse salmo como exemplo. Davi, o que ele nos ensina foi o que ele viveu diante de Deus, amém? Tudo que a gente vê na palavra. Esses dias eu estava orando ao Senhor, pedindo discernimento, que eu gosto muito assim de ler a Bíblia, de vez em quando tirar tempo para o Senhor todos os dias, porque você não vai encontrar na Bíblia Deus te incentivando e mandando você orar a todo momento, a todo instante, mas Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque nós que somos cristãos, nós não encontramos a paciência se nós não buscarmos ao Senhor. Muitas das vezes em casa, estourado com uma família, e Deus Ele procura os verdadeiros adoradores. E é impossível, irmãos, nós servir a Deus sem ter a paciência que Deus quer que nós tenhamos. Eu quero relatar a vocês uma vez uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu trabalhava ali na Reflex, já estava com um tempo, e os donos da casa pediu a casa para mim. E eu não tinha para onde ir, pelo fato de eu ser mãe solteira, com 8 crianças, todo mundo em Garupa me conhecia, então ninguém queria alugar a casa para mim. E muitas das vezes a gente é crente na igreja, está na igreja há 50 anos e não tem intimidade com o Senhor. Às vezes a gente vem na igreja, fica ali louvando, tirando aquele tempo, mas em casa a gente não ora, não busca o Senhor. E eu era mais ou menos assim, eu amo muito cantar, mas nem porque canta bem que é uma pessoa que tem intimidade com Deus ou já está salvo no Senhor. Porque a gente só consegue se libertar de si próprio lendo a palavra, orando e pedindo ao Senhor misericórdia e libertação. E quando eu me vi naquele apuro que eu não conseguia arrumar casa para alugar, e os donos, olha, venceu o contrato, a gente precisa que a senhora desocupe a casa. E eu comecei a chorar e pedir ao Senhor. Eu falei: Deus, eu estou cansada dessa vida. A gente vive de cidade em cidade, de casa em casa. Eu quero sair desta casa para minha casa. Eu quero que o Senhor me ajude a ter uma casa. Mas eu ganhava ali na Reflex 1.390, né, Romualdo? Meu salário era de 1.390 e eu pagava R$900 de aluguel e tinha uma pensão de R$600. E para você comprar um terreno, você tem que provar renda, você tem que ganhar 3.000 e pouco na carteira, senão não aprova. E nesse período eu passei em frente à precisão e falei: olha, eu vou fazer a ficha. Se for da vontade do Senhor, eu vou conseguir comprar um terreno. Eu fui lá e fiz a ficha. Ela falou para mim assim: olha, veio muitas pessoas aqui da Reflex, pessoas que ganham mais do que você, e não aprovou porque o salário era muito pouco. Aí eu disse a ela: quantos que é a entrada? Ela falou 4.500. Eu falei: pois faz a ficha que eu vou pagar a entrada tudo. Eu não tinha nem dinheiro para comprar mistura, para pôr na geladeira, de ir lá pagar a entrada tudo. Mas eu disse para ela: faz, porque se aprovar eu vou ter a entrada e vou pagar tudinho que eu quero construir logo. Ela ficou me olhando dos pés à cabeça, me julgando pela aparência, mas ela fez a ficha e eu fui para casa. No outro dia eu comentei com alguém da Reflex e as pessoas falaram para mim assim: não vai aprovar não, Marlene. Nossa, jamais, eu ganho 2.000 e pouco mais que você. Fui lá, fiz a ficha em tudo quanto é imobiliário,
e não aprovou. E o Senhor revelou no meu coração: cesse de denunciar para as pessoas o que você tem no seu coração, porque nem todos estão com você nessa. Nem todos que batem nas tuas costas e te sorriem desejam que você alcance aquilo, porque é o mais mínimo que a gente ganha. Quando o Senhor quer, Ele faz. Quando é da vontade do Senhor, Ele faz. Eu parei de detalhar até aos meus filhos sobre aquilo que eu estava fazendo. E todos os dias eu saía da Reflex e pegava aquele contrato que eu tinha feito, não tinha aprovado, mas ela tinha dado uma folha para mim. E eu chorava, eu derramava lágrima. Eu falei: Senhor, eu sei que eu não sou digno de merecer, mas me ajude. Eu preciso conquistar a minha casa, eu preciso de um lugar, eu preciso de ter o que é meu, Senhor, eu estou cansada de mudar. É indo para um estado, indo para o outro, me ajuda. Coloca as tuas mãos sobre isso. Quando deu 15 dias, a Reflex me mandou embora. Eu pagando aluguel e sem só aquele emprego. E quando eu perdi o emprego, irmãos, na hora da dor, na hora de angústia, é o momento que a gente mais se apegue a Deus. A gente só lembra de Deus no sufoco. Aí eu fiquei desesperada, porque daí veio o seguro-desemprego e eu comecei a clamar ao Senhor. Quando dei entrada no seguro-desemprego, o que eu tinha ali, que eu peguei 6.500 de acerto, eu guardei 4.500 e 1.500 eu dei ali no aluguel, né? Acabei pagando dois aluguel. Quando passou um mês, a dona do estabelecimento foi lá e queria que eu saísse da casa. Eu falei para ela: eu não vou sair, porque Deus vai me dar uma casa. Amém. E quando passou um mês, a Precisão me ligou e disse: aprovou o terreno, glória, a senhora não precisa pagar e já está liberado para a senhora construir. E eu agradeci ao Senhor, mas veio aquele sufoco no meu coração, porque eu não tinha como pagar terreno, pagar aluguel e pagar para construir e sustentar aquelas crianças todos de menor. E eu comecei a chorar. Eu tinha a chave da igreja, todos os dias eu descia para lá e chorava nos pés do Senhor. Todos os dias eu falava: Deus me ajuda, me dê uma direção, me diz o que eu faço. E eu sentei na cadeira e peguei uma caneta, irmãos, e lotei aquele caderno de número de celular. Eu apanhei o prefixo 41 e o prefixo 47. E eu fiz um grupo com aquele número de 100 e poucas pessoas. Todos os números inventados, eu fiz um grupo. E eu comecei a contar naquele grupo a minha história e pedir ajuda, material de construção. Eu disse que eu era mãe solteira, que eu precisava de ajuda. E a maioria das pessoas, além de sair do grupo, ainda xingava. Dizia: capaz, a gente vai te ajudar. Eu fiz o vaquinha online, mas não obtive sucesso. E eu apresentava ao Senhor. De 130 pessoas que eu coloquei, ficou 6. E uma dessas 6 era um pessoal de lá de Joinville. Caiu num pastor que ele era dono de uma ONG Esperança. Aí ele me ligou, fez visita em casa, procurou assistência social. Ele disse: olha, dona Marlene, a senhora colocou lá no grupo que para conseguir a tua casa, você ia vender um dos teus rins. Está de pé essa proposta? Eu falei: olha, só não vendo os 2 porque eu morro, mas um eu vendo em troca de uma casa. Mas se a senhora tivesse com um estragado? Eu falei: aí só Deus, mas eu vendo um. Falou: tá de pé? Eu falei: tá de pé. Ele falou: não precisa a senhora vender teus rins e a gente vai construir a sua casa, não precisa você gastar nada. E ele construiu a minha casa. Hoje eu moro no que é meu, não tem ninguém para dizer quando houve barulho de uma porta, o grito da criança, para ligar para o dono da casa e dizer: olha, mandei sair que está muito barulho. Isso é porque o Senhor, Ele é por aqueles que clamam a Ele, que oram a Ele, irmãos. O Senhor é por aqueles que buscam a Ele todos os dias, amém? Glória a Deus. Eu marquei umas coisinhas aqui, vou ler rapidinho. Fica à vontade. Deixa eu descansar. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Tu és santo, Senhor, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí eu quero falar um pouquinho sobre do padrão de família. Cada família ela tem que ter um padrão, ela tem que ter um esforço. Isso eu estou falando das pessoas que escolheram buscar ao Senhor, amém? Porque muitas das vezes a gente sobe de cargo na empresa ou na igreja e acha que a esposa é nossa empregada, que os filhos têm que fazer tudo e que não precisa ajudar a esposa em casa. Mas no reino do Senhor, ele é diferente. A gente precisa agilizar esse padrão em Cristo.
Gênesis 18 diz: quando Deus visita Abraão, o propósito, Absalão preparou algo, e os anjos disseram: vamos retornar à casa de Abraão, porque ali tinha doutrina, ali tinha regra, ali tinha comunhão, tinha união. Mas já Ló, quando ele visitou, Ló não serviu nada para o anjo, e o anjo não voltou, nem que ele tinha que insistir, mas o anjo não voltou, porque ali não tinha união, não tinha comunhão. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, quando nós for julgar alguém, quando for conversar com a nossa esposa, com nossos familiares, e se humilhar mais diante de Deus, buscar a Ele, porque o rei Davi, ele era rei segundo o coração de Deus. E eu tenho lido a palavra, eu entendi que Davi, ele poderia ser uma pessoa até mais pecador do que nós. Davi, ele colocou o esposo de uma mulher, interessado nessa mulher, ele colocou para a morte. E ainda assim, Deus agradava de Davi. Vocês sabem por que Deus agradou de Davi? Por causa da humildade dele. Ele sendo rei, quando o servo dele chegou nele e disse para ele: olha, Davi, tem um homem que ele tem muitas coisas, ele tem muita riqueza, muitas mulheres e muitos servos. E esse homem, mesmo tendo tudo que ele tem, ele mandou matar a última ovelha do seu companheiro. O que nós devemos fazer com ele? Aí Davi respondeu ao teu servo: nós devemos matar essa pessoa, temos que castigar. E este servo disse a Davi: pois é, Davi, este homem a qual eu estou dizendo é você. O Senhor, por mais que Ele te deu, você ainda colocou o olho em algo que não era teu. Você colocou o olho em algo proibido, e o Senhor vai cobrar de você. Então nós podemos ver ali que Davi, ele era rei. Davi, ele podia pegar a espada e cortar a cabeça daquele servo e dizer: eu não vou confessar os meus pecados ao povo, porque ele era grande, né? Além dele ser rei, ele era uma pessoa que servia a Deus, e ele tinha autoridade para mandar matar aquele homem. Mas quando ele veio falar com Davi, ele não se exaltou, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, confessou e chorou e se humilhou diante de Deus. Então é nessa parte que o Senhor, que Davi era o segundo o coração de Deus, é nessa parte que Deus fala, é a humildade. Muitas das vezes nós olhamos para alguém e diz: olha, eu não confio em ninguém, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Nessa parte devemos ter muitos cuidados, porque quando a gente diz isso, de certa forma a gente tem muitos podres debaixo do tapete, e para não ser visto, a gente fica dizendo que não confia em ninguém, que não gosta de ninguém. E nós devemos confiar, confessar, conversar com as pessoas, porque quantas pessoas crentes estão tirando a própria vida porque eles não têm coragem de desabafar, ele não tem coragem de chegar para alguém e dizer: olha, eu estou falho nisso, eu estou errado nisso, eu preciso de ajuda, eu preciso de um abraço, eu preciso ser aconselhada. Então muitas das vezes a gente acaba tirando a própria vida, ou fazendo também como Jonas, né? Deus tinha um projeto na vida de Jonas, mandando ele para Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor. Ele entrou num barco, e nessa que ele fugiu nesse barco, ele não prejudicou só ele prejudicou muitas pessoas que tinha ali, porque as pessoas que tinha ali tinham as coisas de valores deles, tinham as cargas deles, tinham as bolsas deles, e eles jogaram tudo no rio achando que era por causa do peso, e ele estava bem sossegado dormindo lá no barco, quando de repente ele disse, né: eu sou o problema nesse barco, e lançaram ele na terra. Será que nós teríamos coragem de dizer para cair numa baleia, na boca do inferno daquele? Mas não, ele se humilhou. Mas antes dele fazer isso, ele prejudicou muitas pessoas. Vocês estão entendendo que é muito importante nós se posicionar na presença do Senhor, buscar a Deus, buscar um nível de oração, ter a consciência de que você é um servo de Deus, mas não é de qualquer maneira que vai entrar no céu, amém? Aí eu queria pedir para a igreja colocar de pé, né? Neste momento, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. E assim, irmão, essa oração, ela é especialmente para Deus esvaziar nós de nós mesmos, do nosso orgulho, de toda soberba, de toda fraqueza, de todo perigo, afastar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. E hoje eu quero dizer a você que você não sabe quanto tempo ainda tem para ficar nessa terra.
Então hoje, ame mais, abrace mais, aproveite todas as oportunidades, porque a gente não sabe que dia que Deus vai colher um jardim desse lugar, colher uma flor. Jesus. Pode ser que você chegue até Natal, pode ser que não. Então vamos se posicionar e se preparar para a volta do Senhor, amém? Glória a Deus. Nessa oração vamos apresentar todos os presidiários, todas as pessoas hospitalizadas. Tem algum pedido de oração, irmão? Já orou, né? Só fazer a roda. Ah, é? Ah, é? Tem que fazer a roda aqui na frente? Glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas também desenganadas pela medicina e a sua voz, ela alcança cativeiro. Ela alcança as pessoas que estão tentando tirar a própria vida neste momento, pessoas oprimidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Tu és santo, Pai. Louvado seja Teu santo nome. Vem, Maiara. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Teu santo nome. E vamos apresentar o pastor nessa oração. Todos os pastores, a esposa dele está em viagem. Glória a Deus, aleluia. Jesus. A irmã, eu senti forte em dizer para a irmã que fica tranquila no Senhor, porque grande é a vitória. A irmã confia, busque mais, tenha mais intimidade com o Senhor. Busque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ninguém maior do que Ele para conhecer o teu coração. Ele conhece melhor do que nós, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, apresentamos ao Senhor e levantamos este clamor. Venhamos apresentar ao Senhor todas as pessoas enfermas, todos aqueles que precisam de Ti, precisam da Tua graça. Eu venho apresentar ao Senhor cada casal, cada família, cada casa, cada residência, cada um que teve fé para estar aqui nesta noite. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida deles no lar, no trabalho, que as esposas, Senhor, valorize mais os seus esposos, ou vice-versa, que eles também venham amá-la, Senhor, conforme a Tua palavra. Apresento cada família, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Oramos em prol do pastor e a sua esposa, intercedemos a Ti, Senhor, por este casal. O Senhor sabe o que há no coração do Teu servo. Visite ele nesta viagem, nesta campanha, neste culto. Use ele, Senhor, em cada ministração. Senhor, apresento a Ti o Romualdo, a esposa e a casa, o filho. Apresento ao Senhor cada pessoa que está nessa roda neste momento. Senhor, Tu conheces os problemas, o Senhor conhece o coração, o desejo. O Senhor sabe, Senhor, quem está tendo percas ou ganho. O Senhor é aquele, ó Pai, que invade os corações segundo a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, eu oro por esta mulher que o Senhor tem mostrado, que o Senhor ceda a ela, Pai, inteligência, Senhor, direção, ceda a ela sabedoria para lidar com essa situação. Pai, eu oro por essas crianças, pela minha família, pelos meus filhos, pelos presidiários hospitalizados e por todas as pessoas que não puderam estar aqui. Oro pela Ieda, Senhor, cure ela, coloca as Tuas mãos sobre o lar. Senhor, terminamos este culto e agradecemos ao Senhor por esta noite, por este momento, pela Tua graça, pela ministração, pela palavra, ó Pai, e pelo louvor e pela adoração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Maravilhoso é o Senhor, né? Irmãos, eu quero só complementar aqui uma palavra que fica em Jó, capítulo 42 e 10, que fala assim, ó: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó tudo quanto em dobro, tudo quanto dantes que ele tinha. Então, assim, irmãos, aqui a Bíblia diz que Deus ele mudou o cativeiro de Jó, né? Quando eles oravam pelos seus amigos. O que é o poder da oração, né? Muitas vezes a gente vai orar, né? Vai clamar a Deus, mas muitas vezes por si próprio. E aqui a palavra de Deus diz
que Jó ele recebeu a vitória através do quê? Através da oração, quando ele orava pelos seus amigos. Então assim, ó, há poder no poder da oração, né? Se nós clamarmos, se nós orarmos, né, um pelos outros, pode ter certeza, irmãos, que Deus vai mudar, como Deus mudou o cativeiro da nossa irmã. Quando eu também estava ali com Covid ali, né? Entre a vida e a morte, a minha esposa também clamou ao Senhor, e o Senhor, até hoje, né, Deus tem nos dado vida, e aqui eu posso estar dando glórias a Deus, porque através do poder da oração, né? Muitas vezes a gente, às vezes a minha esposa está doente, ou muitas vezes a pessoa está doente dentro de casa, muitas vezes a gente pensa assim, tem que chamar o pastor, tem que chamar um outro. Não, irmão, você tem poder, através do poder da oração, você orando, você clamando ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Amém, irmãos? Essa palavra é só para complementar a oração da nossa irmã. Irmão, vamos orar ali pelo alimento ali que nossos irmãos ali prepararam ali. Nós vamos abençoar ali, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esses momentos que nós ficamos aqui na Tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que estiveram aqui, Senhor, participando, a nossa irmã que trouxe a Tua palavra, os irmãos que se testemunharam, os irmãos que louvaram o Teu nome. Senhor, agora, Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas mãos, Senhor, que prepararam aquela alimentação ali, Senhor, a mão que fez, que ganhou aquele alimento ali, Senhor, para nosso sustento agora, Jesus. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, que Tu venha multiplicar em dobro, Senhor, em tudo, Jesus. Assim nós te agradecemos e te louvamos para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Maravilha, meu irmão. Obrigado ao técnico. Obrigado aí. Ao Dui, né? Cadê o Tito? Tá dormindo? Ninguém vai fazer a... Tem café? Tem ketchup? Ketchup, maionese? Eu? Ei. Não. Filho, ei. Ei, eu vou colocar ali a frente, vou dar olhar Quer que eu faça um café para ti? Eu sou bandeirinha.
Vai para lá, velho, agora? Para São Paulo hoje? Ia longe, hein? Ah, Diego. O Diego só vai levar. Manaera, maior que a Manaera. Até café com uma cesta. Uma cesta? Olha, esse tem cara de puta, né? Vai Ah, meu Deus, amor.